Primeiramente, dizer que a gente está muito feliz com a participação aí dos três convidados, né? Doutor Frederico Pereira, doutor Leonardo Torquetti e doutora Clarice Dairel. Hoje é o quarto SMO Talks. SMO Talks foi criado pelo terceiro presidente da SMO, o Dr. João Neves, e depois teve um segmento aí muito intenso, com muita dedicação pelo Dr. Luiz Carlos Molinari, que é o atual secretário da Sociedade Mineira de Oftalmologia, e esse ano nós tivemos aí a satisfação de acrescentar também a organização do SMO Talks, a doutora Clarice Dairel e o doutor Marcos Vinícius, que vão contribuir também com o nosso SMO Talks. Hoje nós vamos ter o prazer de ter o highlight da Brascas sobre os Brascas, né? Como é que pronuncia? Bastos. Taskers, está certo. Barças. Então, nós teremos aí a coordenação do nosso premiadíssimo, e mais uma vez eu parabenizo aqui de público, Dr. Bruno Trindade, que é o tesoureiro da SMO. Aproveito para parabenizar também o nosso vice-presidente, que foi muito elogiado pelo Dr. Maurício Maia. Depois ele fez um comentário até do que apresentou lá no Congresso Pan-Americano em Bogotá. Com a palavra, então, o doutor Bruno Trindade, que irá coordenar esse nosso SMO Talks. Bruno, é com você. Obrigado, doutor Boa Ricardo, pela presença. Ele nos disse que vai precisar sair mais cedo. O doutor Luiz Carlos Molinari também tem um compromisso do CBO, mas é um prazer ter todos vocês conosco aí. Muito obrigado pelo apoio. boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, boa noite. Vocês me desculpem, eu vou ficar com a minha câmera desligada porque eu tive um imprevisto aqui com o horário. Eu me perdi um pouquinho na questão do horário. Em breve, chegando em casa, eu vou ligar minha câmera e participar mais visual. Mas, por hora, eu estou aqui no carro participando. Eu queria, primeiramente, agradecer à Sociedade Mineira de Oftalmologia pela oportunidade, né, de participar desse Small Talks. Eu acho que tem que, talvez, apimentar um pouco esse SMO Talks, né? A gente transforma ele para Small Talks, que é literalmente o papo furado, né? E eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente quis fazer análise desse congresso, que é o Congresso da Brascas, que hoje em dia é um evento imenso, né? Ele cresceu muito e nós tivemos, então, o aceite desses três palestrantes que foram selecionados para falar um pouquinho do como foi a experiência deles no Congresso, o que eles acharam do Congresso, que, como todos sabem, esses congressos muito grandes, eles acabam gerando uma certa ansiedade na gente, que a gente não consegue ver tudo que a gente quer, né? Muita coisa acontecendo simultaneamente, muita coisa boa, e é sempre bom a gente juntar assim, depois desses congressos para fazer um apanhado geral, porque a gente consegue ver coisas nesses momentos que a gente não viu enquanto estava lá. Então, eu queria começar chamando, talvez, a doutora Clarice Dairel, que vai falar um pouquinho da inserção do glaucoma no Congresso da Brascas que teve no Glaucoma Day. Clarice, se quiser assumir aí, por favor. Obrigada, Bruno. Vocês estão vendo direitinho minha tela? Então, tá bom. Agradeço muito ao Bruno, também parabenizo pelo prêmio, né? A gente não esperava nada diferente do Bruno. Então, me sinto muito honrada hoje de estar aqui com dois super cirurgiões de catarata muito renomados. E esse ano a gente teve um Glaucoma Day dentro da Brascas. E eu separei alguns pontos mais importantes, assim, já que a gente teve o nosso último Small Talks, como o Bruno acabou de falar, recente, né? Menos de um mês. Então eu foquei apenas no que falava sobre catarata mesmo e não só do glaucoma.
Então, aqui eu pus novamente aqui um pouquinho do programa, o que teve de importante lá. A gente teve uma tarde inteira só sobre cristalinofobia, né? Se ele realmente é um corpo estranho para o glaucoma ou não. A gente teve muito sobre glaucoma intervencionista, teve cirurgia de glaucoma, né, na sessão de cirurgia imersiva, e a gente também teve wet labs e dry labs sobre laser em glaucoma e sobre cirurgia minimamente invasiva do glaucoma, tá? Então, assim, eu vou falar muito rapidamente aqui para o cirurgião de catarata que ele tem que prestar bastante atenção, né? Foi falado lá se realmente ele é um corpo estranho para o glaucoma. Então, a gente tem que prestar atenção na hora da avaliação. Então, nem todo cirurgião de catarata tem familiaridade com a gonioscopia, embora a gente ensine os nossos residentes todos a saírem da residência sabendo gonioscopia bem feita. Isso acrescenta muito ao cirurgião de catarata. Mas eu acho que todo mundo aqui sabe fazer bem uma biomicroscopia, né, de câmara anterior e sabe fazer o Van Herk. Então, prestar bastante atenção, né, o Van Herk, não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Então, você faz a fenda na lateral aqui com a lâmpada, a fenda mais ou menos 60 graus, né, na diagonal, na parte temporal do olho, e confere essa câmara anterior, o quanto ela está aberta ou não na periferia, para pensar se ele tem um ângulo fechado ou não. Porque muitas vezes a gente avalia o paciente, tem uma catarata, às vezes não ainda com a cuidado visual boa, que a gente esperaria um pouco para operar esse paciente, diagnosticado como um ângulo estreito aposicional, que é aquele ângulo em que o cristalino está intumescente, ou é um suspeito de fechamento angular. A grande maioria das vezes a cirurgia de catarata é curativa para esse paciente. Então, estimularia a cirurgia de catarata nesses casos, tá? Para o cirurgião de catarata prestar bastante atenção nisso. E lembrar vocês que hoje em dia não existe, assim, é inadmissível para nós que operamos glaucoma ter um paciente com glaucoma e que tem catarata, que vai fazer cirurgia de catarata, e a gente não pensar em intervir nesse paciente em concomitância com a cirurgia de catarata. Então, hoje em dia, provavelmente a gente vai ver um adiamento de cirurgias como trabeculectomia, a gente vai ver que a gente vai fazer menos trabeculectomia e tubo nos pacientes, justamente porque a gente consegue intervir antes. Hoje em dia, a grande maioria dos meus pacientes que vão para catarata fazem um procedimento combinado junto, tá? Então, se o paciente tem um ângulo aberto, a gente tem que pensar em cirurgia angular. Se ele tem um glaucoma leve a moderado e vai operar de catarata, eu sugiro a vocês, cirurgiões, que mandem qualquer paciente, todos os pacientes de vocês que têm glaucoma para um especialista em glaucoma, para poder avaliar se esse paciente pode ou não fazer um procedimento combinado. Se vocês não têm familiaridade com o procedimento angular, que tenha um glaucomatólogo parceiro para poder ir com vocês para o centro cirúrgico e fazer a cirurgia combinada. Vocês operam a catarata e a gente faz um implante ou uma ablação. Então, eu trouxe aqui muito rapidamente, eu acho que o foco hoje da aula mesmo é com o Bruno e com o Dr. Leonardo. O SLT é um laser, onde a gente faz uma trabeculoplastia no paciente, por IAG laser, ele é seletivo e ele pode, antes até da cirurgia de catarata, nos predizer se esse paciente é um bom candidato para a cirurgia minimamente invasiva do glaucoma. E para os pacientes moderados e até avançados, antes deles precisarem da trabeculectomia, quem não precisa de pressão intraocular de 1 dígito, a gente tem a cirurgia minimamente invasiva com bleb, tá? Então eu vou passar realmente muito rápido aqui, só para mostrar para vocês quais são elas, tá? Então a gente tem aqui as cirurgias, né, trabeculares bypass, que a gente tem os stents, temos, né, quando a gente faz a ablação da malha trabecular, nós temos o KDB, o Trabex, foi mostrado lá pelo Vitor Civintal nas cirurgias imersivas lá na Brascas. Temos o Tanito, que foi falado muito, ele é um instrumento cirúrgico não cortante, onde ele faz a ablação da malha trabecular, e o GAT, que eu acho que é mais conhecido de vocês, tá? E nós temos os MIBs, tá? Que é uma drenagem subconjuntival, mas ele não é tão agressivo como a trabeculectomia, onde a gente tem o Zen e o Preserflow. Então,
Só passando para vocês para mostrar, peraí que eu vou voltar aqui o iStent. Aqui estão os stents, tá? Que são colocados na malha trabecular, tá? Então não adianta, se o cirurgião de catarata não tem, existem alguns bons cirurgiões que têm familiaridade com o ângulo da câmara anterior e que conseguem fazer uma boa cirurgia, mas não adianta o cirurgião de catarata que não tem familiaridade com a malha trabecular, o posicionamento do paciente na cirurgia, implantar um iStent no esporão escleral, por exemplo. Então, que ele tenha mesmo um colega parceiro que ajude ele a implantar no local certo para melhorar a filtragem da malha trabecular. Na ablação, nós temos um GAT, onde a gente passa um prolene. A gente canaliza, né, o canal de Schlemm, passa um prolene e a gente faz a remoção da malha trabecular de fora para dentro, tá? Hoje a gente tem uma tendência a fazer um MGAT só em 180 graus, porque a gente, como a gente vem dizendo lá no glaucoma, né, o trabeculado, a malha trabecular vive, então ela tem o poder de bombear esse humor aquoso, né, para os vasos coletores, então a gente não quer destruir completamente essa estrutura. Temos também instrumentos para ablação, né? Esse aqui é o iStent, o primeiro iStent que teve, hoje a gente nem não utiliza ele mais, mas eu deixei aqui para a gente comparar. Temos o trabectome, temos o Kahuck, que é uma lâmina cortante que faz a ablação da malha trabecular, e temos o Tanito, que é esse instrumento que faz a mesma função do Kahuck, mas ele não é cortante. Aqui tem uma cirurgia de Tanito. Não sei se dá para ver para vocês aí direito, mas ele remove mesmo a malha trabecular logo após a cirurgia de catarata. E eu queria falar para vocês que esses procedimentos todos, eles são, todos os estudos, eles vêm indicando uma melhora da técnica, não, a melhora dos resultados da técnica quando são feitos com a cirurgia de catarata, quando eles são feitos combinados com a cirurgia de catarata. Por isso que eu resolvi trazer para vocês hoje, para a importância, para vocês mentalizarem, ficar medular aí, que paciente com glaucoma que vai fazer cirurgia de catarata merece uma avaliação melhor de um especialista para saber se ele não pode fazer uma cirurgia combinada com outro dispositivo ou alguma coisa do tipo, tá? Então, para quem não conhece, os MIBs, né, que são dispositivos que são colocados debaixo da conjuntiva para drenagem do humor aquoso, a gente tem o Zen, Gel Stent, nós temos o Preserflow. O Zen, a gente tem a prerrogativa de que não precisa ser feito não precisa ser feito ab externo, a gente não precisa abrir a conjuntiva. Então, ele é feito ab interno, então após a cirurgia de catarata, ele é implantado aqui na parte subconjuntiva, ele é em cima da tenon e debaixo da conjuntiva, e ele tem um lumen de 45 micra e vai ficar drenando o humor aquoso aqui, formando uma bleb mais posteriorizada e com muito menor risco de hipotonia, porque ele só tem o lumen dele, é fixo, tá? E aí ele vai drenar. Eu vou passar um pouquinho para frente para não demorar muito, para a gente deixar o foco mesmo da aula com o Dr. Ardo e ele vai ser implantado nessa região. Opa! Ih, gente, desculpa. Deixa eu levar lá para frente de novo. Ele é um material porcino, ele é amarelinho, até difícil da gente ver, tá? Mas ele vai ficar aqui e ele vai formar uma bleb bem posteriorizada. A gente enxerga ele lado invertido, né? Porque ele fica aqui na malha trabecular. E nós temos o Preserflow, o material dele é diferente. O lumen dele já é de 70 micra. Ele é um pouquinho maior e ele é feito ab externo, mas ele também diminui bastante o risco de hipotonia, bom para fazer em altos míopes, tá? E o material dele é CIBS, ele é diferente, tá? É biocompatível. E aqui também tem uma cirurgia dele, que eu vou passar rapidamente aqui, olha. Então, ele é ab externo, a gente tem que abrir a conjuntiva. Abre aqui, essa faquinha aqui tem 1 milímetro. A gente entra
a 1 milímetro do limbo. E implanta esse dispositivo que vai ficar, é um tubinho mesmo, que ele fica metade ele fica 2 milímetros para dentro aqui aqui, ó, na câmara anterior. Essa aleta dele fica presa aqui, a gente não precisa de dar ponto, tá? Aqui na câmara anterior. E ele tá drenando aqui. Depois a gente fecha a conjuntiva e vocês vão ver que a blebe dele, ó, também fica mais posteriorizada. Então, esses procedimentos todos que eu falei para vocês agora proporcionam que a gente possa implantar pacientes com lentes tóricas Nova, e que a gente eu possa, tive como são feitos em uma das minhas casos... melhores amigas da minha mãe. Gente, peraí que tem alguém Ela falando aqui. mora nisso, Deixa assim, eu ativar o desde que mudo eu aqui me de quem tá entendo falando. Pronto. Então, que esses procedimentos todos que eu falei para vocês, eles nos dão a possibilidade de implantar a lente tórica sem problemas de perder a né, o objetivo refrativo da cirurgia. E nós também podemos, às vezes, em casos leves, em casos moderados, casos de hipertensos oculares, de fazer implantes de lentes de foco estendido, ou até alguns casos, quando é um paciente hipertenso ocular e você não tem dificuldade de dividir luz, de ter perda de contraste com as lentes multifocais, até de implantar para esses pacientes multifocal. Porque paciente também de glaucoma também tem direito de ter uma refração perfeita no pós-operatório, de enxergar de perto e longe. Então, eu quis passar bem rapidinho para vocês, para deixar o resto, para tirar o foco do glaucoma e ficar com o foco só na catarata. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Legal, Clarice, muito Clarice, deixa eu obrigado. aproveitar. Oi, Vai lá, Bruno, Ricardo. deixa eu aproveitar minha participação aqui com a Clarice, aproveitar o tema do glaucoma. Clarice, eu achei muito interessante sua apresentação. Só queria reforçar um ponto, né, que é a diferença de implantes em momentos diferentes. Eu acho que você falou muito bem, mas eu queria só reforçar que esses implantes trabeculares, né, cirurgias trabeculares, a stent, que é o mais comum de todos, eles são indicados quando o paciente está controlado, o paciente está com glaucoma, está usando um colírio, está usando dois colírios, está com a pressão de 10, 12 e vai operar a catarata. Esse é o bom caso para colocar o stent. Não é o paciente que está com glaucoma inicial descontrolado, não. Então, o iStent é aquele caso que o paciente vai para a catarata pela catarata e não precisaria operar o glaucoma. E esse é o bom caso para colocar o stent. Esse é o que é o melhor caso para tirar colírio, para o paciente evitar novos procedimentos cirúrgicos lá na frente. Então, a indicação de implante trabecular, basicamente o iStent, que nós vamos ter em breve o Hydrus, são implantes para usar a melhor indicação é o paciente que vai para a catarata e que está controlado com colírio. Já esses implantes subconjuntivais são para pacientes que necessitam de um procedimento de glaucoma porque os colírios não estão dando conta. Aí é diferente. É o paciente que está progredindo, é o paciente que já está usando 3 colírios, é o paciente que você precisa fazer um procedimento de glaucoma. Só para reforçar, você mostrou muito bem naquele gráfico, mas como você passou muita Eu não informação, às vezes a foquei gente nisso. reforçando isso daí, eu acho que é importante. Eu foquei tanto na necessidade do cirurgião de catarata pedir auxílio para um especialista em glaucoma que eu esqueci a indicação. É perfeito a colocação do Ricardo, é exatamente isso. O que eu mais queria falar, né, conversar com vocês e explicar é que o paciente que vai operar a catarata e que está controlado, ele também merece fazer um procedimento para glaucoma para ajudá-lo a diminuir os efeitos colaterais de colírios e para, às vezes, adiar uma futura progressão dele. É esse o meu maior recado para vocês. E se ele estiver descontrolado, aí o cirurgião de glaucoma vai assumir para resolver o que ele precisa colocar ou não. Perfeito, obrigada, Ricardo.
Ô, Bruno, Legal, só um excelente. minutinho aqui. Pois não. Antes do Ricardo sair, eu queria só retificar aqui que o trabalho do Ricardo da RBO, como única evidência publicada sobre os 100 latinos que foi apresentado no Auditório Caribe, é, em Bogotá, foi aqui mostrado pelo Emílio Suzuki, não pelo professor Maurício Maia, que é do Conselho Consultivo da SBO. Só para que isso fique bem claro, que foi o doutor Emílio Suzuki, presidente da SBG, que chamou a atenção disso e parabenizou o Ricardo. Obrigado. Eu posso fazer um comentário? Claro. Primeiro, parabenizar, a Clarice foi brilhante, um apanhado de tudo. Acho que para não glaucomatólogo é muito bacana a gente saber de todas as opções. Eu queria só adicionar uma outra alternativa que é muito pouco falada, que é Do a esclerotomia FTS. profunda por radiofrequência do Oertli, dos equipamentos Oertli. Eu sou usuário desses equipamentos há mais de 15 anos, e eu acho maravilhoso. Não sou glaucomatólogo, mas faço com frequência esse procedimento combinado na cirurgia de catarata e é fantástico, porque funciona muito bem, não tem o custo de um consumível, de um stent, né? O equipamento já está ali, a ponteira está ali. Então, é uma boa alternativa para quem já tem o equipamento, né? O Airplay, ela está forte no Brasil agora, tem distribuição em São Paulo. Então, é uma boa alternativa também. Perfeito, Léo. Eu esqueci dele. Quando você começou a falar, eu lembrei, a Mariana até deu uma aula sobre ele lá na Brascas. Obrigada. Legal. Clarice, eu tenho, na verdade, um comentário, na verdade, duas perguntas para você. A primeira é a seguinte: na sua opinião, aquela pessoa que está começando a fazer, querendo começar a fazer cirurgias angulares, aquele cirurgião de catarata querendo começar a fazer as primeiras cirurgias angulares, quais seriam as primeiras dicas para esse cirurgião? Quais seriam os casos iniciais mais indicados? Só um minutinho. E a segunda pergunta é o que, afinal de contas, é um congresso de catarata, né, que a gente estava. O que foi falado a respeito não de desenho óptico da lente, mas de material de lentes intraoculares para aqueles pacientes que têm glaucoma e que precisam de fazer eventualmente cirurgia de catarata, combinada ou não com uma cirurgia de glaucoma, mas o que o material da lente intraocular interfere na cirurgia do paciente glaucomatoso? Nossa, Bruna, a segunda pergunta foi muito difícil. Eu Uhum. realmente não vi ninguém comentando especificamente sobre material lá, não. Uhum. De dificuldade para cirurgia de catarata, no glaucoma Day não foi falado, e nas palestras que eu assisti eu realmente não vi. Não sei se Emílio está aí assistindo, se ele percebeu, e se o Ricardo sabe alguma coisa a respeito. Essa eu não vou saber te responder. Agora, a primeira eu sei muito bem. É, então, olha, o cirurgião de catarata que quer começar a colocar stent, principalmente, que eu acho que é o que ele pode, né, implantar, até para não fazer bobagem, implantar, né, que a gente vê muito, infelizmente, implantado no esporão escleral, é aprender gonioscopia. Tem que fazer gonioscopia muito bem, tem que fazer gonioscopia na lâmpada de fenda e principalmente operatória, que é muito diferente da ou uma lente direita, tem zero conflito de interesse, não estou ganhando nada com isso, mas a Glaucus tem umas lentes descartáveis, que na verdade elas não são descartáveis, eu uso elas pelo menos umas 10 vezes, e que tem preço acessível para o cirurgião de catarata comprar e testar. Então, operou a catarata, vira a cabeça do paciente, então a gente opera, a posição é diferente, tá? Então, normalmente eu fico um pouquinho temporal superior, não totalmente superior no paciente, como eu opero, eu gosto de operar superior. Emílio, por exemplo, gosta de operar temporal os pacientes de glaucoma, e a gente tem que virar a cabeça do paciente, colocar metil e enxergar a malha trabecular. Se vocês quiserem, depois
da aula de vocês. Enquanto isso, eu vou procurar um slide aqui que eu tenho para mostrar a posição da malha trabecular e como que você que tem que entrar com o instrumento, porque ele fica de cima para baixo para você enxergar a malha trabecular corretamente, porque você tem que atravessar a malha trabecular e entrar no canal de xilema. Não adianta só atravessar a malha trabecular. Se você atravessar a malha trabecular no local errado, você não vai atingir o canal de xilema e não vai drenar. Então, a primeira coisa que eu acho é fazer gonioscopia e fazer gonioscopia intraoperatório, virar a cabeça do paciente após a cirurgia de catarata e observar onde que está a malha trabecular. E a dica de como que tem que ser feito, eu vou mostrar para vocês no slide daqui a pouquinho, só para eu não perder aqui a tela enquanto eu estou falando. E o paciente é exatamente esse que o Ricardo falou. É aquele paciente que ele está controlado, é um glaucoma leve, ele tem uma escavação até 0,7, 0,75, ele usa uma, duas drogas. E você, por exemplo, quer tirar a prostaglandina dele. O que que eu vejo nos meus pacientes? Quando eu opero esses pacientes, coloco a stent, eu tiro pelo menos a prostaglandina. O paciente sai da cirurgia e ele não usa mais prostaglandina. Então, eu acho que é um grande ganho para o paciente. Então, ele mantém a pressão ou ele fica com pressões mais baixas do que ele estava antes de operar e ele fica sem a prostaglandina, pelo menos. Tem paciente que eu tiro todas as medicações. Mas a prostaglandina, com certeza, ele fica sem. Então, esse é o paciente para começar a fazer. E a gente teve o Dr. Jonathan Lake, lá de Brasília, que foi inclusive premiado com um vídeo, até na Brascas também, ele já foi alguns anos atrás, e na Ascas também, mostrando a utilização de azul de tripã para corar a malha trabecular, né, para facilitar o uso desse implante. Vocês veem isso como uma coisa útil, interessante ou Ó, não? para nós é muito mais fácil eu vou abrir aqui agora minha aula de gonioscopia e vou mostrar para você. É muito mais fácil quando você comprime o olho com metil e você dá uma descompressão brusca, porque você tem malha trabecular, canal de Schlemm, vasos coletores, vasos episclerais. Essa é a anatomia. Então, quando você descomprime o olho rapidamente, ele vai ter um refluxo desse sangue dos vasos episclerais para coletores e para dentro da malha do canal de Schlemm. Então, ele vai ficar vermelho. Então, você vai ver sangue ali, entendeu? Então, você enxergando o sangue na malha trabecular, você não precisa do azul. É muito mais simples. Perfeito. Você enche o olho, porque você também não pode encher demais o olho com metil, porque você colaba o canal de Tileme e não atinge ele. Então, você enche de metil o suficiente para abrir bastante o ângulo, descomprime um pouquinho, como se você fosse tirar metil para fazer uma hidrodissecção, por exemplo, e depois você enche de novo e você vai enxergar sangue no canal de Tileme. Eu vou abrir para você a minha aula de gônio aqui, intraoperatória. Perfeito. Bem, eu acho que você explicou bem, né? E eu vi aqui nos comentários que o Emílio também manifestou opinião semelhante à sua, que acha desnecessário, prefere ver o sangue mesmo no canal de Schlemm. Deixa eu só Só. aproveitar, Bruno, falar Hum, da material da lente, só uma coisa rápida que você perguntou para a Clarice. uhum, A princípio, a lente que todo mundo usa, acrílico hidrofóbico, seria a lente mais usada. Mas a gente não tem relação, algum impedimento direto de glaucoma para nenhum outro material específico, tá? uhum. A gente tem as restrições para acrílico hidrofílico, né? Mas pensando no procedimento de córnea, alguma coisa você vai injetar ar na câmara anterior, alguma coisa para poder, com risco de opacidade. Existia uma dúvida no passado se essas lentes de filtro azul, né, essas lentes amarelinhas, iriam influenciar em alguma coisa no glaucoma, mas não tem evidência também, então a gente considera seguro usar essas lentes amarelinhas. A única restrição de lente que a gente tem para paciente com glaucoma são lentes difrativas, que dividem a luz, a partir do momento que o paciente tenha defeito de campo visual. Se o paciente não tem defeito de campo visual, a gente pode usar lente difrativa. Agora, se o paciente tem defeito de campo visual, a gente evita a lente que divide luz, as lentes difrativas. Basicamente isso, Bruno. Eu acho isso interessante porque o que eu vejo às vezes é uma discussão
até exagerada, né, nessa questão da utilização de lente difrativa, foco estendido e tal, com relação ao glaucoma, e vejo uma discussão muito sucinta e às vezes até ausente mesmo na questão do material. E eu acho que o glaucoma, assim como a córnea, assim como a retina, assim como qualquer paciente que possa vir a necessitar de cirurgias subsequentes, esses pacientes eles têm um risco de desenvolver opacificação das lentes hidrofílicas e, na minha opinião, essa é uma opinião minha, eu acho que essas lentes devem ser evitadas em todos os pacientes que podem necessitar uma cirurgia subsequente, por causa do risco inerente que essas lentes têm de calcificar a longo prazo, né? Então, eu perguntei isso até para sentir mesmo, porque nas aulas da córnea, isso já é uma coisa até meio redundante. Todo mundo fala isso. Nas aulas da catarata, eu acho que isso já é muito falado. Nas aulas do glaucoma, Isso eu, não é falado. pessoalmente, eu não vejo isso muito. Eu não acompanho também muito próximo as aulas do glaucoma, mas eu não vejo muito sendo comentado isso e vejo muitos glaucomatólogos até enverando, né, usando muito essas lentes até de forma meio indiscriminada. Então, eu acho que, aproveitando aqui o espaço da catarata e da fala da catarata, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso, porque isso é um ponto importante. Tem toda a Clarice, você quer razão, mostrar Bruno. isso daí? Eu vou mostrar Só rapidamente. Agora, a rapidamente para a gente tem gente que lembrar avançar. que o glaucoma, ele é uma doença em que a primeira coisa que o paciente perde não é campo de visão, é sensibilidade ao contraste. Então, por isso a Uhum, nossa fala é incessante às lentes difrativas. Então, o paciente que tem um glaucoma avançado, eu acho crime, assim, você colocar uma... Mas o uhum. glaucoma leve não tem problema algum. Só lembrar que essa é a posição que a gente opera, tá? Então, o microscópio, ele tem que ser girado. Não precisa hoje ter tanto 35 graus, mas a gente tem que girar o microscópio pelo menos 20, 25 graus, a cabeça do paciente é virada, então você sai um pouco da sua zona de conforto, tá? Então, tá vendo a mão que segura a lente e que segura o stent, ela é um pouco solta, então você tem que acostumar a operar com a mão mais solta, não apoiada totalmente na cabeça do paciente, só para mostrar para vocês. Essas são as lentes. Deixa eu só mostrar aqui a anatomia, olha. Como o paciente está virado, o canal de Schlem, ele está virado também. Então, na hora que você faz a gonioscopia na lâmpada de fenda, é assim. Na hora que você vai operar, ele está assim. Então, na hora que você vai pôr o stent, se você colocar ele na malha trabecular, é isso tudo pequeno, né, gente? A malha trabecular tem 600 micra. Então, se você furar a malha trabecular na parte inferior dela, você vai atingir o esporão escleral. Você tem que fazer isso aqui em cima, olha, na parte de cima, entre malha trabecular não pigmentada e pigmentado para atingir o canal de Schlem. Isso que é a dificuldade aí, eu acho, inicial do cirurgião de catarata, viu, Bruno? Mas se vocês Beleza, maravilha, quiserem, eu levo Clarice. vocês todos lá para o bloco para treinar. Muito obrigado pelos seus highlights. E vamos seguir aqui. Eu queria chamar agora, então, o Dr. Léo Torquetti, começar com o Léo, que esteve lá na Brascas conosco também e foi também premiado com um vídeo muito interessante no Festival de Vídeo. Parabéns, Léo, pelo prêmio e queria saber de você quais foram os seus highlights do congresso. Tá mudo, Léo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Te parabenizar também pelo prêmio, né? Já virou um colecionador de prêmios, né, Bruno? E até tenho que te agradecer porque, assim, eu nunca fui de fazer de fazer vídeos e tal. E não sei se você vai lembrar, Bruno, mas há uns 2 anos atrás a gente estava num congresso, o Congresso de San Nicola, e você me falou, olha, vai ter um festival de vídeos do IACM, por que que você não manda um vídeo? Lembro bem. E, e aí foi muito bom, porque teve Mandou a só para ganhar oportunidade. prêmio, né? Pois é, Mandou e já começou colecionando. e eu gostei disso, é meio que viciante, né? E eu me espelho Muito. na família Trindade, você, seu pai, o Cláudio, que são já ganhadores de carteirinha, né? Então, é muito bacana. Bom, vou falar um pouquinho aqui do que eu vi de mais interessante na Brascas, que é um congresso fantástico, né? Que está no mesmo nível dos grandes congressos mundiais de catarata refrativa. Então, é uma alegria poder participar da Brascas todo ano.
Bom, a Braskas, e aqui vou falar, né, rapidamente que quais são as novidades, que eu vi lá de mais interessante. É, já há algum tempo, a Sociedade Brasileira de Córnea, ela tem um dia, 2 dias, na verdade, dentro da Braskas. Então, tem algumas coisas interessantes que foram apresentadas no Congresso da Sociedade Brasileira de Córnea. E um deles foi o consenso de blefarites. É um consenso que foi realizado agora recentemente, foram mostrados os resultados, e eles estão agora, em vez de publicar, vão mandar para uma revista internacional. E o que a gente observa é que, quer dizer, blefarite está muito associado ao olho seco, e existe uma pletora de tratamentos para olho seco e blefarite. E aí o que foi feito é que eles estabeleceram os guidelines para usar corticoide, antibióticos e os tratamentos além do tratamento clínico convencional, que seria a luz pulsada, termopulsação, blefaresfoliação, turbin, jet plasma. Então, eles mostraram assim de forma bem geral, na realidade não mostrou a fundo, mas isso a gente vai ter uma publicação muito em breve desse consenso de blefarites. É algo muito prevalente no consultório, né? Então, a gente ter um guia de uma sociedade, acho que é algo que nos ajuda muito. E, baseado no consenso de ceratocone que foi realizado agora em 2015, em 2025, foi capitaneado pelo José Álvaro, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Córnea. Foi idealizado um consenso de anéis entre estromaes, que vai começar agora, que já começou, e aí vai ter um grupo de mais ou menos 40, 50 colegas que vão participar desse consenso, que acho que é interessante. E o Brasil, com certeza, é o melhor lugar para fazer esse consenso, né? Porque tem muita gente que fala muito bem anel. Então, isso é algo que está começando agora. Provavelmente, até o final do ano, a gente vai ter esse consenso pronto. E isso, então, da catarata, da córnea, que eu achei de mais relevante, seria os consensos de blefarite de anel. E, sem dúvida alguma, o que mais se falou em relação à cirurgia de catarata foram os lançamentos das lentes intraoculares, a Galaxy, que é da Rainer, e a PureSee, que é da Johnson, e também a Elana, que é uma lente trifocal da Zeiss, na plataforma da Lucia, que é uma lente de acrílico hidrofóbico da Zeiss. Mas talvez assim, mais importante seja as duas primeiras, porque essa é mais uma trifocal, né? A Elana. Enquanto a Galaxy e a PureSee realmente são lentes muito diferenciadas, como eu vou falar daqui a pouquinho. O que a Galaxy traz de diferente? A Galaxy é uma lente que é um orgulho para a gente poder falar que ela foi idealizada e produzida pela Rainer, mas idealizada pelo João Marcelo Lira, que é amigo de todos nós aqui, ex-residente da Hospital Geral. Então, ele, junto com o departamento, se não me engano, de Física da UFMG, da Universidade Federal de Alagoas, desenharam essa óptica em espiral não difrativa, que aproveita 100% da luz e, dessa forma, proporciona melhor contraste, mesmo em ambientes com pouca luz. É uma lente ainda hidrofílica, mas que em breve virá na versão hidrofóbica, pré-carregada. E o que ela mostra de vantagem é o mínimo de desfotopsia para uma lente de full range, né? De que dá visão em todas as distâncias. Aqui a gente tem a curva de defocus dessa lente, aqui no canto inferior direito. Então, é uma lente que promete muito, né? Que realmente os resultados de colegas que já têm acesso a ela na Europa mostram realmente um resultado fantástico. Já a PureSee, que é da Johnson, é uma lente de foco estendido puramente refrativa. Ela não é difrativa e ela é uma lente de foco estendido. Ela é resiliente a pequenas ametropias residuais, e colegas que já usam essa lente no exterior, isso de forma totalmente off-label, tem usado como primeiro target negativo no dominante, em torno de menos 0,5, 0,6 no olho não dominante, com resultados muito satisfatórios. Também pré-carregada e disfotopsias mínimo de disfotopsia, porque ela não é difrativa, e essa disfotopsia seria comparável às monofocais. Elas já vêm nesse material, um material polido, né? Esse chamado Frosted Haptics, que diminui a possibilidade de rotação na versão tórica,
E a curva de defocus aqui inferior, a gente vê que é um pouquinho inferior à da Symfony, que seria a principal lente similar a ela, né? A principal lente é da Johnson, só que a Symfony é uma lente difrativa e a PureC é uma lente puramente refrativa. Então, é uma lente que realmente é muito diferenciada, e a gente acabou de falar de lentes difrativas em glaucoma. Eu acredito que a PureC vem para democratizar o uso dessas lentes, não só nos pacientes de glaucomas muito iniciais, que estaria liberado aí o uso das difrativas, mas se é uma lente que não vai interferir no contraste, ela poderia estar liberada em pacientes com glaucomas além do inicial, né? Talvez um glaucoma moderado. Então, acho que é uma lente que tem muito a entregar de resultado. A gente vai ver isso mais agora na prática nossa aqui no Brasil. Já tem alguns colegas usando no Brasil, mas ninguém com volume muito grande ainda. Uma outra coisa que foi falada, e eu achei muito interessante, que houve a gente observa que a Brascas, ela estreitou muito a relação com a Escas nos talvez último ano, últimos 2 anos, talvez pelo fato da presidente da da Escas atual ser a Filomena Ribeiro, que é portuguesa, e a gente sabe, né, de vários convênios, Brasil, Portugal. Então, houve muita gente da diretoria da Escas falando, né, sobre aulas fantásticas no Congresso. E eu achei interessante essa aula do Burkhard Dick, que vai ser o próximo presidente da ESPES, falando desse dispositivo chamado Video Extender da Mocha, que, a meu ver, seria a Extra Focus, só que com uma zona ótica menor, né? E interessante para pacientes com córneas irregulares e tudo. E eu não sei assim qual que seria o diferencial, talvez o Bruno depois possa falar um pouquinho, Bruno, desse device em relação a esse focus, né? O que ele tem é essa zona ótica menor, e então eu achei interessante ele mostrando isso. Já está sendo usado na Europa, e, e eu acredito que a Extra Focus vai proporcionar o mesmo que esse device está proporcionando para eles lá na Europa. Essa lente também deve chegar no Brasil, possivelmente esse ano ainda, que é uma lente que tem um forame, né, um stenopeito, um pinhole, mas a grande vantagem do dispositivo que não está na lente intraocular, como a Extra Focus ou como o Video Extender, é que você não precisa de ter um estoque de acordo com poderes diferentes da lente. Ele é fácil de remover caso seja necessário. Então, são dispositivos importantes nos pacientes com córneas irregulares. Além disso, esses dispositivos conseguem, o dispositivo por si só, tratar astigmatismos leves, né? Leves não, mas moderados até 1,5. E então, é um dispositivo muito importante para esses pacientes com córneas irregulares. O que eu achei super interessante é que teve uma sessão de IAI em oftalmologia, e era uma sessão que estava lotada, pessoas em pé no fundo da sala. Quer dizer, cada vez mais um interesse muito grande da inteligência artificial em oftalmologia. Foi mostrado o quanto ela é importante para auxiliar em diagnósticos, né? Glaucoma, retinopatia, ceratocone, onde você faz o upload de um exame complementar e ele vai te auxiliar no diagnóstico, né? Na verdade, ele não vai fazer o diagnóstico, tanto no diagnóstico quanto em laudos, assim como na progressão dessas doenças, de glaucoma, DMRI, ceratocone. Para cálculo de lente, achei interessante porque existe um prompt do ChatGPT, onde você coloca vários exames dos pacientes e você pede, ele automaticamente consegue coletar ceratometria, ACD, comprimento axial, e já coloca na fórmula Barrett. Então, ele faz isso de forma tudo muito automatizada. Otimização de agendas, gravação de voz, transcrição de prontuário eletrônico. Então, assim, a inteligência artificial, ela não vai nos substituir, mas quem não estiver usando a inteligência artificial, realmente a gente vai estar em desvantagem, né? Aqui eu achei interessante que o prompt do ChatGPT mostrando como que ele automaticamente ele vai populando os campos da fórmula Barrett
Então, isso se ganha tempo dessa forma, né? Achei bastante interessante isso. E, como eu disse, houve algumas sessões associadas ESCAS com BRASCAS, né? E sessões assim, de guidelines. Eu acho que esses guidelines são muito interessantes, principalmente para quem às vezes está começando, saindo da residência, saindo do fellow, porque ele dá uma ideia geral de quais são as, as orientações, né? Então, aqui no caso da cirurgia de catarata, hoje em dia é mandatório antibiótico intracameral, anestesia tópica padrão, lente tórica se astigmatismo acima de 1 dioptria, o tratamento do edema macular cistoide com corticoides e anti-inflamatórios não esteroides. Os guidelines ainda mostram que fento e faca convencionais são totalmente comparáveis. Muito interessante, algo que para mim foi novo, né? Que é uma instrução de diabéticos com retinopatia diabética. Está indicado você fazer uma triacinolona em bolo subtenoniana. Foi falado bastante de cirurgia sequencial bilateral como sendo seguro. Algumas palestras, né? Principalmente do Archinoff, mas outros também falaram. O uso do corticoide associado a anti-inflamatório não esteroides para prevenção do edema macular cistoide. E cada vez mais o uso das lentes CEDOF e monovisão como sendo lentes que causam menos disfotopsias. Algo bem básico sobre cirurgia refrativa foi apresentado, né? Que é básico mesmo para quem está começando, seria o LASIK, a gente tem uma experiência, uma paquimetria mínima de 500 micra, um leito residual de pelo menos 250 micra, um PTA menor de 40% e o VOLT nas lentes fásicas de câmara posterior, idealmente 250 a 750. Aqui alguns guidelines para indicação cirúrgica, né? A estabilidade retracional, a idade. E também muito falado sobre a calculadora da ESCAS, que hoje em dia não tem como não usar, é imbatível, né? E mostrando que realmente os resultados são muito previsíveis e que não somente olhos médios, mas olhos longos e curtos também, e que as fórmulas antigas, exceto Huygens, não devem ser mais usadas. Aqui o festival de vídeos, muito bacana, comparável ao festival de vídeos da Aspas, ESCAS, um dos maiores festivais de vídeos do mundo, né? E queria compartilhar aqui o vídeo, foi premiado, é uma técnica, utilizou uma técnica, vou deixar para trás. And placement of a special CL. Here we can see the dissection with air. The 34 gauge needle should be bent. Insert it pulling it up to separate the conjunctiva from the tenon. At last, a special large diameter contact lens is used as a bandage to ensure patient comfort post-operatively. Day 1 post-op, no complaints, quiet eye, happy patient. Pterygium treatment has changed. Now we have happy doctors. And even happier patients. É algo simples, mas que bacana. Fiquei super feliz de ter ganhado. Como eu disse, parabéns ao Bruno também. Apesar de não ter visto seu vídeo, Bruno, gostaria muito depois de saber como vê-lo. O vídeo, não tive acesso, mas muito bacana. Fiquei muito feliz. E eu acho que o Festival de Vídeos é algo que estimula a gente a pensar, a ter ideias para os novos festivais, né? E para terminar, uma coisa que eu, na verdade, não vi essa aula, mas tive com um colega que encontrei com ele no corredor, mas eu achei uma coisa fantástica, que é o Juan Abalaez, é um colombiano que está em Oman, e ele me mostrou, encontrei com ele no corredor e falou, olha, deixa eu te mostrar uma coisa, não sei se você assistiu, que é um anel intraestromal hidrofílico, que provavelmente vai substituir KERS, anel convencional, DISIC, que é um anel de tecido macio, anel intraestromal que você coloca dentro da córnea e ele expande dentro da córnea, potencializando o efeito do anel e diminuindo muito o risco de extrusão. Então, acho que é algo bem bacana que isso a gente vai ver cada vez mais. Conclusão, novas lentes, a parceria ESCAS Brascas eu achei fantástico, e a oftalmologia e esses novos implantes intraestomais que a gente vai ver cada vez mais. Então é isso. Queria agradecer o convite e
estou à disposição para a gente conversar mais um pouquinho sobre esses Excelente, highlights. Léo. Acho que é como eu disse no início, né? São vários congressos em um só, né? E a gente fica às vezes voltado para uma coisa ou outra e acaba não vendo. Tirando o festival de vídeo que você mostrou aí, essencialmente eu não vi nada disso que você viu, né? Apesar de estar no mesmo congresso durante todos os dias, e é sempre bom a gente ver isso. E aliás, eu vou usufruir da levantada de bola que você deu. O vídeo, de fato, é uma coisa meio contagiante mesmo. Eu sou um proponente ativo do ensino e do aprendizado pelo vídeo. Eu acho que a gente pode, né, aliás, não sou eu, não. Várias inovações que a gente pratica na cirurgia de hoje, elas foram apresentadas pela primeira vez em festivais de vídeo, né? Várias. Assim, só para citar uma aqui, que talvez tenha sido mais recente, foi a Tech de Yamane, né? Assim, que hoje em dia todo mundo já tá careca de saber o que é, foi inicialmente apresentada no Festival de Vídeo da Askers em 2016. E convidar a todos os colegas que estão presentes aqui nessa live, o nosso presidente me permita fazer esse convite ao Festival de Vídeos que a gente tem também no final do ano do IOCM, que estão todos convidados a mandarem vídeos e a participarem do evento. Esse ano nós teremos, inclusive, o iCarmed presente lá com a gente. Fred, excelente. Léo, excelente. Eu acho que você falou muito bem mesmo dessa parceria com a Eskers, né? Assim, essa parceria foi divulgada, né? Foi assinada, na verdade, no Congresso do ano passado, né? No Congresso da Braskem do ano passado no Rio. E a Braskem é a única sociedade não europeia a fazer parte da Eskers, né? Então, é um motivo de orgulho para nós brasileiros essa proximidade, sem dúvida nenhuma. Fred, deixa eu passar a bola para você e depois a gente faz um resumão junto, um bate-papo nós três aqui, talvez, ou nós quatro, né? Clarice também, desculpa. Tá mudo, Fred. Pronto, pronto. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Bruno, e por ter me chamado, a todo mundo que está envolvido aí na SMO. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tive o tempo de preparar uma apresentação como o Léo preparou, mas acho que seria até assim redundante aí, de muita coisa a gente viu em comum. E o que me chamou mais atenção, o que tem me chamado a atenção na Braskem, né, ao longo dos últimos anos, é como a Braskem cresceu, né, e tomou realmente, o Congresso da Braskem tomou uma importância no cenário mundial mesmo, né? A gente tem hoje palestrantes estrangeiros que pedem para vir, não precisa nem de ser convidados mais, eles já entram em contato antes, querendo vir nos anos seguintes, né? Todos que vêm são muito bem acolhidos aqui pelos brasileiros, né? E gostam muito de vir ao Brasil, então já estão preferindo vir a congressos no Brasil do que congressos na Ásia ou em outros lugares que às vezes são mais distantes, até pela forma que eles são recebidos aqui, né? E realmente o cenário tá muito interessante. Essa questão da parceria com a Escros, né? O Abrascos hoje tem uma sessão inteira na Escros no primeiro dia, já foi isso na primeira vez ano passado, e foi das sessões mais cheias do primeiro dia da Escros, foi a sessão que a Brascos organizou, né? Então, a gente está aparecendo cada vez mais aí no cenário mundial com o que a gente faz, né? A qualidade dos cirurgiões de catarata do Brasil, a qualidade das apresentações, das aulas, os vídeos premiados, né? Que a gente já falou aqui nos congressos deles, tanto da ASUS quanto da ESCAS, todo ano tem no mínimo um ou dois brasileiros recebendo prêmio lá. O Bruno está sempre nessa lista, né, Bruno? E então realmente é legal a gente ver como é que o Congresso está crescendo, né? E cada vez mais. E realmente o que é difícil acompanhar tudo que tem, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas alguns highlights que eu pude acompanhar, esse ano a gente teve pela primeira vez, no primeiro dia do Congresso, uma sessão do Ophthalpreneurs, né, Léo, que você já participou nos dois primeiros que tiveram na Europa, em 24 e 25, que é uma iniciativa
do casal Carones, né, do Francesco e da Amanda, é, voltados mesmo para empreendedorismo, para oftalmologia, para marketing, e redes sociais, organização, tudo que está envolvido a parte não tão técnica, né? A parte mais de gestão mesmo, de clínica, que é muito que a gente não aprende durante o curso, durante a residência, e acaba apanhando muito depois que termina a residência para crescer, né? Então, é uma iniciativa interessante e que a Brasques conseguiu trazer também um dia de oftalpreneurs aqui. Eu não consegui participar de todas as sessões porque eu estava em outras coisas concomitantes, eu tive que ficar indo e voltando lá, então não peguei tudo, mas pela impressão que eu peguei de quem acompanhou o evento todo, foi um evento muito, muito bom, né? Claro que é a primeira vez, talvez nas próximas possam aprimorar algumas coisas, mas é uma, uma iniciativa interessante e acho que a gente deve, cada vez nos nossos congressos, abrir espaços mesmo para discutir assuntos fora de técnica cirúrgica, de lente intraocular, de equipamento, e ter pelo menos um momento focado em como a gente pode melhorar o que a gente oferece no dia a dia, em termos de cuidado com o paciente, né, atrair novos pacientes, de como lidar, como conversar, como oferecer no dia a dia os nossos serviços, né? A gente ser tecnicamente bom é uma obrigação de todo mundo. Agora, a gente poder encantar nossos pacientes é outra coisa, né? Isso que nos diferencia mais às vezes do que o próprio talento, do que a própria capacidade de conhecimento que a gente tem. Então, foi um evento muito interessante que foi pela primeira vez que teve esse ano lá, que foi uma novidade, né, desse ano que para trazer. Do ponto de vista de novidades, né, é difícil a gente ter sempre uma novidade muito disruptiva em um congresso, né? Mas eu acho que realmente a novidade mais disruptiva que apareceu ultimamente foi a Galaxy, né? Que ainda não chegou para nós. A Rainer estava prevendo já que tivesse liberada pela Anvisa para Brasks, para poder fazer um evento ainda maior. Nesse ano eles conseguiram patrocinar o Festival de Vídeo. Pela primeira vez tiraram o outro patrocinador, né? Que era a Alcon antes. Fizeram um stand grande, fizeram uma série de eventos e não conseguiram ainda mostrar resultado de cirurgiões brasileiros com a Galaxy, né? Mas é a única coisa meio disruptiva que a gente ainda não tem acesso e que foi mostrada lá. Do que a gente já tem, realmente a gente vê um sucesso muito grande da PureSee, que foi lançada aí no início do ano, né? É uma lente que está todo mundo comentando. Eu acho que até em alguns momentos tem um certo overexcitement aí com ela, de muita expectativa. Isso às vezes pode ser ruim, porque acaba que decepciona em alguns lados quem vai com uma expectativa muito grande, né? Mas, sem dúvida, eu comecei a usar antes do lançamento, inclusive aqui, e já tenho um certo volume de casos, não vou dizer que são muitos, muitos, mas é uma lente que realmente nos deixa muito animados, né? Como uma outra opção nesse segmento de EDOF, que é o segmento que tá crescendo, a gente vê cada vez mais as lentes difrativas tendo, não vou falar dias, né, mas talvez uns anos contados aí, a gente vai ter soluções, já está tendo algumas soluções mais interessantes, né? E quem já está usando mais na Europa, que pôde trazer para nós a experiência deles aqui também, tanto da Purici quanto da Galaxy, foram as duas lentes que o Léo destacou também na apresentação dele, são muito animadores para nós, todos muito satisfeitos com os resultados que eles estão tendo com as duas lentes, né? Em termos de equipamento também, vocês não falaram antes, eu achei interessante, tem alguns equipamentos de faca-emulsificação que foram apresentados lá, né? Como o novo faca-emulsificador da Alcon, que deve estar chegando aqui para nós ainda esse ano. O Quatera da Zeiss também, que já foi lançado ano passado, já teve um bocado de aula e de comentário lá. E eu achei interessante também uma apresentação que eu vi do Neto Rosatelli, falando de uma experiência que ele teve com um faco, que eu não estou lembrando o nome agora, é um faco que, se não me engano, é a Adapt, que está vendendo, um faco chinês com, com insumos reesterilizáveis também, que ele gostou da experiência que ele teve inicialmente, né? Isso é uma preocupação
que a gente tem com equipamento, o custo dos consumíveis, né? Que cada vez mais a gente tem a parte regulatória apertando, né? Recentemente a Anvisa exigiu que a álcool mudasse um dizer nos cassetes dele, que mudou a questão de reesterilização, reaproveitamento, que era uma recomendação e agora passou a ser uma proibição, né? Então, isso vai aumentar muito os custos das nossas clínicas, né? E a gente ter opções de aparelhos que têm um custo mais baixo de consumíveis pode ser interessante, né? O Léo tem experiência boa com os facos da Ertli, né? Tem esse aparelho chinês que eu não conhecia. A própria Rainer está lançando um outro faco emulsificador que também deve chegar, já está disponível para venda aqui no Brasil ainda esse ano, que é o Solfi, que não que ele tenha cassetes reesterilizáveis, mas ele já é homologado para ser assim, para ele ser utilizado em várias cirurgias, né? Day use. Não tem aquela obrigação de ser uso único, day use, exatamente. Então, isso já é um certo aceno aí para esse lado, né? Então, eu acho interessante também um pouco dessa parte de equipamentos, que a gente não tem tudo que está lançado ali, mas já tem alguma perspectiva. E, assim, eu acho que o highlight de qualquer congresso grande é muito o networking que a gente tem a oportunidade de fazer, né? Além das palestras, da programação científica. Esse ano foi interessante que no ano passado eu dei muita aula lá e esse ano não dei nenhuma, fiquei só numa mesa de discussão. Então, eu sempre sou rato de palestra em congresso, eu assisto tudo que eu posso, fico rodando de aula em aula. Esse ano assisti pouquíssimas, que eu não tive tempo de tanta coisa que eu tive para fazer simultaneamente dentro do congresso, né? Gravei um podcast lá com o João Marcelo, vocês vão saber disso aí nas redes em breve, aí com a Liliana Werner, que foi muito legal. Então, eu perdi uma tarde, eu ganhei de um lado, mas perdi no congresso por outro, né? Que foi super interessante. Então, essas trocas de ideia que a gente tem fora das salas de apresentação é sempre muito enriquecedor. Eu tive proximidade aí com alguns dos convidados estrangeiros que vieram em eventos fora do Congresso. Isso, para mim, foi o principal, e que eu acho que a gente deve estar sempre buscando, dentro dos congressos que a gente vai, essa interação, né? Às vezes a gente se surpreende com pessoas que a gente acha que são inacessíveis, né? E na hora que a gente tem a oportunidade de chegar perto, a gente sabe que essas pessoas estão sempre bem acessíveis e gostam de conversar com a gente também, né? Mas eu acho que a gente pode mais abrir a discussão mesmo e ver alguma pergunta aí, Bruno, algum outro É. comentário, a gente vê o que a gente tem de impressão. Eu queria só adicionar essa sua fala toda dos aparelhos, né, da Alcon, as AIS, adicionando facos. E uma outra mineira que foi premiada lá também, a própria Liliana Werner, ganhou um vídeo, né, que ela demonstra, inclusive, eu não sei nem se pode chamar de faco, né, esse device, que é simplesmente uma caneta manual, né, que você faz movimentos manuais para emulsificar o cristalino de forma muito a reduzir o custo de forma ultra dramática, né? Assim, não é nenhum aparelho, é só uma caneta semi-descartável e mostrou o vídeo que foi inclusive premiado também no festival lá, mostrando o uso desse aparelho, que talvez seja uma coisa muito útil para localidades, né, países, serviços cujo custo seja, às vezes, impeditivo para usar alguma coisa mais moderna. E curioso também a gente vê assim, cada vez mais a tecnologia de faco evoluindo, sendo que cada vez a gente está precisando de menos essa tecnologia. Cada vez as cirurgias estão sendo cada vez mais precoces, cristalinos cada vez menos opacos, né? Cada vez operando-se mais cristalinos transparentes, e, no entanto, ainda a tecnologia do faco evoluindo dia sim, dia também, né? Eu queria perguntar a vocês se vocês viram alguma coisa, ou qual foi a impressão de vocês a respeito do uso do femto-segundo na catarata, que era uma novidade disruptiva há alguns poucos anos atrás, e parece que a coisa não ganhou tanta atração assim, né?
Bruno, eu acho que eu não vi nada, para te falar a verdade. Eu acho que Já é Vi um assunto muito vídeo superado. de cirurgia que era de fento, mas ninguém comentou nada. Eu vi A muito gente tem vídeo visto lá cada durante vez as menos, aulas, né? mas É um A gente tem assunto visto já cada quase vez superado esse, menos né? sessões dedicadas a Fento, isso praticamente a gente não vê mais, a gente vê como se fosse um, um instrumental cirúrgico. O Fento virou como se fosse um chopper diferente, um chopper. Ah, você usa o que? Eu uso Fento, eu uso o chopper X, uso o chopper Y, eu uso o Fento. Virou um instrumento cirúrgico um pouquinho mais caro do que o habitual, né? Então a gente vê cada vez menos. O que eu vi de Fento, realmente, de novidade, que a Liliana Werner falou disso numa apresentação, e a gente teve a oportunidade nesse podcast que eu gravei de ir mais profundamente nisso, é o Fento para modificar a lente intraocular, né? Ela já vem falando disso em alguns eventos antes, mas agora eles já começaram a fazer estudo clínico, já passou um pouco do laboratório e já estão aplicando em paciente. Isso realmente é uma coisa Zé, tem uma lente que que eu é esqueci o nome, eu disruptiva, né? assisti essa aula, que é uma lente em que ele joga uma luz pulsada e modifica o É, formato da lente. Isso, são Como que coisas diferentes, são duas coisas bem diferentes, né? Esse fento, que chama Refractive Index Shaping, RIS, a sigla, é basicamente você esculpe o que você quiser em uma lente intraocular qualquer que já esteja implantada. Então, você pode transformar uma lente monofocal em uma lente trifocal, trazê-la de volta para monofocal, colocar astigmatismo, colocar, mudar e de forma assim meio que ilimitada, né? Então isso daí tem a revolução tem a potencial de mudar toda até a indústria, quer dizer, você primeiro que vai acabar a necessidade de uma biometria precisa, a indústria pode produzir 3 ou 4 tipos de lente, de dioptrias mais próximas do médio e extremos, para facilitar só o resultado depois, e os estoques reduzir ao máximo. Quer dizer, quando essa coisa, se ela vingar, virar uma coisa fácil de aplicar e popular, vai ser muito mais fácil. Já essa outra lente que você está falando é a LAL, que a gente fala LAL aqui, é a LAL, que é uma é. lente que já está, isso já é uma coisa que já está em uso, já está aprovada, já está liberado, e que nos últimos 2 anos talvez a lente que mais cresceu no mercado norte-americano. A gente não tem essa lente aqui ainda. Essa é uma lente de silicone de 3 peças, que tem um polímero dentro do material que é sensível a um comprimento de onda específico do laser, que você consegue mudar de forma relativamente limitada o poder da lente, tanto no esférico quanto no cilíndrico. E ela tem os detalhes que é o seguinte, ela vem, vamos dizer, ela vem pronta para ser modificada, você implanta, aí o paciente tem que manter durante o período de estabilização da incisão, de quadro de reação inflamatória, para poder ter uma refração confiável, ele tem que manter o uso de um Um óculos óculos que escuro, bloqueie né? ultravioleta para a lente não ter a variação O de VA, o poder VB. Aham. descontrolada. E aí, quando tem uma refração estável, você vai fazer a mudança do grau que é necessário na lente, aí você mantém a lente ainda destravada durante um tempo para ver se aquilo vai ficar, se vai funcionar, e depois você aplica um outro tratamento para travar o poder da lente. E depois disso, você não pode mudar essa lente mais. Então, é um processo, de certa forma, trabalhoso, né? Tanto que os europeus fazem meio que gozação assim, falam, isso é coisa de americano, isso não vai pegar aqui nunca. Você tem que deixar o paciente usando óculos escuros um tempo, o paciente tem que ficar indo várias vezes no consultório depois para poder estabilizar e travar a refração, mas de fato é uma lente que cresceu muito no mercado americano, tanto que o Warren Hill, que estava lá no Congresso, ele foi operado no ano passado com essa lente, ele imagina, o cara que é o mestre da biometria, Ironicamente, não ele confiou nos preferiu uma cálculos, né? lente que ele poderia modificar porque a biometria seria menos, poderia não dar muito certo, né? Então ele tem essa lente implantada no olho dele. Tem algumas críticas, uma lente de silicone de 3 peças, mas de fato o silicone é, do ponto de vista óptico, talvez o melhor material em termos de transparência, até de estabilidade. Tem limitações, por exemplo, com óleo de silicone para retina,
Tem Uhum. uma situação dele sair meio que de forma explosiva do injetor e desdobrar muito rapidamente, algumas coisas que fizeram ele ser meio que abandonado um tempo atrás, né? As primeiras lentes de silicone eram de desenho de plataforma, né? Então, o material, por ser um material mais flexível, era uma lente que podia luxar para o vidro depois de um IAG. Agora, nessa plataforma de 3 peças, tudo, ela tá ainda sendo muito popularizada, né? Então, são coisas bem Ô, diferentes, mas uma já é presente e a outra é uma coisa mais de futuro aí, né? eu diria até passado. Essa LAO já tem mais de, né, são várias décadas aí já de Tem. desenvolvimento e já está disponível na Europa já há muitos anos, né? Assim, se foi para os É. Estados Unidos agora, mas já tem muitos anos na Europa. Ô Fred, e curioso você falar isso, porque a pessoa que está à frente dos protocolos clínicos dessa aplicação de fento nas lentes intraoculares, que como você diz, é RIS, Refractive Index Shaping, é um médico da República Tcheca, que ele chama, é o tesoureiro atual da ESCAS, que chama Pavel O Stoduca. Pavel, isso, ele estava lá. Ele Estava lá, apresentou, ele apresentou na ESCAS os primeiros, eu acho, 10 casos no ano passado, né, dos pacientes que foram submetidos a isso, e eu tive a oportunidade agora no Congresso de gravar um podcast com ele na Brascas. Então, não sei nem se já saiu, deve sair, se não saiu ainda, deve sair nesses próximos dias. Foi super interessante a conversa. E uma das coisas que eu perguntei para ele é exatamente isso, assim, a que distância que a gente está disso, né? E o que ele disse, ele falou que tem que responder em duas fases, né? Assim, que a primeira parte da resposta é o que distância que a gente está de produzir um equipamento que a gente possa utilizar nos pacientes. Isso está muito próximo, né? Isso está muito próximo de estar comercialmente viável. E a segunda parte é que é o tempo que vai demorar para os licenciamentos das agências regulatórias, que isso a gente sabe que cada vez está mais difícil de acontecer em todos os cantos do mundo, na Europa muito mais ainda, né? O CE Mark está cada vez mais difícil de você lançar um produto ou um aparelho, eles estão com exigências enormes, mas que, sem dúvida nenhuma, essa eu acho que é a grande revolução que a cirurgia de catarata vai ter nos próximos anos, né? Essencialmente, para quem eu acho que talvez possa não ter entendido, assim, você pode pegar qualquer lente, pode pegar lente monofocal, hidrofílica, hidrofóbica, tórica, 3 peças, peça única, PMMA, que implantou hoje, implantou 100 anos atrás, tanto faz. Você pega essa lente, aplica o laser de fento segundo nela e modifica a ótica dela, para que ela comporte como qualquer outro jeito. Então, você pode transformar ela em difrativa, em espiral, em tórica, ou pode pegar a tórica e tirar a toricidade dela. Enfim, é uma mudança ilimitada a princípio desses desenhos das lentes, e é uma coisa que, de fato, é até assim, parece bom demais para ser verdade, né? É. O que a gente pensa, né, como é que a indústria que fabrica lente vai lidar com isso daí? Na verdade, a gente já pensa assim, a lente não vai mais o fabricante não vai mais vender a lente, ele vai vender o software que vai permitir que esse laser faça aquela modificação XYZ na lente, vai vender, né, Provável. não precisa mais de ter, por exemplo, o software que é usado para fazer o torneamento da lente, vai virar o software que vai fazer o fento na lente. Então, você não vai precisar de colocar isso no processo de fabricação da lente mais, né? Então, isso, por um lado, vai simplificar e talvez facilitar o acesso a lentes de tecnologias diferentes, Você vai né? vender uma tela em Depois. branco e vender, entregar a tela em branco e vender a impressora 3D, né, para imprimir, como se É, fosse isso, por né? aí. Uma limitação que a Liliana comentou comigo disso daí é que, assim, no laboratório funciona muito bem. Agora, no paciente, tem uma certa limitação que tem que ficar absolutamente imóvel, não pode ter nenhum tipo de movimentação durante o tratamento. Então, eles têm que fazer um tratamento que seja rápido, né? Para diminuir isso daí, ter um sistema de docking, alguma coisa ali que consiga segurar o paciente realmente com uma imobilidade absoluta, né? Mas acho que isso são coisas que vão ser relativamente fáceis de superar aí no desenvolvimento. É. Léo, algum outro comentário aí? Não, só adicionar que a Light Adjustable Lens ela é monofocal, né, Fred? Não tem como você torná-la difrativa nem refrativa, ela é puramente Não, monofocal.
Eles têm lá uma opção da que eles chamam de Lau Plus, né? Que parece que é uma Lau com um pouquinho de mudança também de aberração, que dá como se fosse um monofocal plus, que também você pode, mas são monofocais. Bem Estava colocado. lendo aqui agora Clarice, que mais ou menos 90 segundos para modificar com o laser de Fento a lente. Então, assim, 1 minuto e meio é muita coisa, né, para ficar parado aí. Tem que ter algum jeito anestesia do paciente geral, não mexer talvez, de não sei lá. forma de. é. No Fento, hoje, a gente ainda segura a cabeça do paciente, assim, mas lá não vai ser possível. E estava olhando aqui agora, você pode refazer ajustes, né? São infinitos ajustes. Refazer A e modificação desfazer. é a Refazer e modificação no desfazer. índice de refração da lente, é a modificação local do índice de Exato. refração da lente. Sem alterar a transparência dela e sem dar inflamação. É. Bastante promissor. Vamos ver o quanto que vai chegar essa tecnologia aqui, né? Bem, alguém, Valores. alguém, alguém da plateia aí gostaria de fazer algum comentário, ou pergunta, uma ponderação? Se não tiver nada, eu queria agradecer, então, a doutora Clarice, o doutor Leonardo e o doutor Frederico pela participação, agradecer e parabenizar em nome do nosso presidente Murilo, a nossa Sociedade Mineira de Oftalmologia, e passo a bola aí para você, Murilo, para você encerrar aí. Obrigado, gente. Boa noite. Murilo, antes de você finalizar por completo, eu só queria fazer a propaganda do nosso próximo Highlights, que vai ser no dia 24/7, que vai ser do Congresso de Uveíte. Então, esse ano, eu, o Dr. Molinari, o Marcos Vinícius, nós nos propomos a fazer, né, esses SMO Talks sobre os grandes eventos, né, que estão ocorrendo aqui no Brasil. E lembrar que o Frederico falou muito bem aí da ESCRS e tudo, e a Sociedade Brasileira de Glaucoma também é a única da América Latina associada à Sociedade Europeia de Glaucoma. Só dar o parabéns aí puxando a sardinha para o Parabéns. glaucoma. Maravilha. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado a todos. É realmente um prazer muito grande ver a oftalmologia brasileira cada dia com a representação mais importante, mais consistente, né? Uma coisa realmente maravilhosa. Convidar a todos vocês já, nós vamos começar a convidar a partir de agora, que vão pensando em alguma coisa, né? A gente da diretoria da SMO, eu como presidente, o Ricardo como vice, Molinari como secretário, eu, Bruno, aí como tesoureiro, já convidando a todos para os 10 anos da SMO. Teremos um simpósio ano que vem, no dia 31 de maio, que será na Associação Médica, e nós já estamos pedindo a todos vocês que vão pensando em alguma coisa para engrandecer e para enriquecer. Será um evento de um dia. A gente pretende fazer uma reunião dos colegas todos na sexta-feira, fazer um jantar para reunir todo mundo que vem, os colegas de fora, e ter um dia de evento no sábado, para não ficar muito congresso, muita coisa, mas não deixar passar em branco esses 10 anos da SMO. Agradeço aos palestrantes aí, doutor Leonardo Torquete, doutor Frederico Pereira, doutora Clarice Dairel. Agradeço imensamente ao doutor Bruno Trindade, com todo esse seu trabalho, essa sua dedicação à SMO. Eu acho que entra numa fase, todos que aqui estiveram, doutora Elizabeth, doutor Molinari, doutor João Neves, doutor Breno Melo, vieram cada um colocando aí o seu tijolo, a sua pedra para construir essa estrada que a SMO vem trilhando e que eu acredito que será cada dia mais sólida, mais representativa e que mais dia realmente venha representar a oftalmologia mineira, né? E que a gente marque realmente uma presença assim cada dia mais forte, como tem sido no cenário nacional e internacional. De quem foi ao Pan-Americano em Bogotá pôde ver isso, a presença dos brasileiros. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conviver com pessoas de outros países e um elogio muito grande que eu tive do Dr. Emílio Suzuki por toda a sua
participação, sua gestão à frente da SBG e tudo que ele tem feito aí, os premiadíssimos aí, né? Bruno Trindade, Leonardo Torquetti, o Sérgio Canabrava, a gente é difícil citar assim, o Leonardo Montijo, todas essas pessoas que nos representam, a própria Liliane Werner, que é uma brasileira que Liliana. hoje está nos Estados Unidos aí. Então a gente só tem Mineira, a né, agradecer. Mineira, né? Formada na Mineira, FMG, residência Mineira, Milton Rocha, né? Mineira de Manhuaçu, né, irmão do Léo Isso. Werner, uma pessoa extraordinária, né? E que eu acho que o professor Hilton Rocha me disse uma vez que se nós não lutarmos pela oftalmologia de Minas, a oftalmologia vai sendo levada para outros lugares. E eu acho que todo esse pessoal, essa geração nova, e todos estão se unindo. Eu acho que a SMO é o ponto disso agora para nós mineiros, é para nos fortalecermos e cada dia sermos mais representativos e mais respeitados, não só no Brasil, mas no exterior, em tudo que a gente está fazendo. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, e foi um prazer muito grande ter vocês conosco aí. Muito obrigado. Excelente o nível, excelente a nossa reunião. Realmente, parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite.